Queridos, convidamos agora você para a leitura de um texto bíblico, onde estaremos baseando o estudo da nossa primeira lição sobre a pessoa do Espírito Santo, no Santo Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículos 16 a 18, depois o 26, que assim nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17 diz: O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o 18 diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26, o Senhor Jesus continua e diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Amados, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. E é muito importante estudar sobre a verdadeira identidade do Espírito Santo e o seu trabalhar. Nesse trimestre, nós vamos estar estudando as principais doutrinas, como ouvimos há pouco, que identificam um crente pentecostal e assembleano. Nós que fazemos a Assembleia de Deus, em especial, somos pentecostais e é importante que cada crente conheça a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos aprofundar esses assuntos, não é? Meditando como parte do legado pentecostal deixado pelos nossos pioneiros de um movimento que alterou o rumo dos protestantes evangélicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A história nos faz entender que Daniel Berg e Gunnar Wingre, batizados com o Espírito Santo, incendiaram este Brasil. E é muito importante, né, nós estudarmos um assunto que diz respeito, vamos dizer assim, à característica principal das Assembleias de Deus. Os pentecostais, e mais especificamente os assembleanos do Brasil, amamos o Espírito Santo. Glorificamos a Jesus em suas atuações, né? Sempre em nossas pregações nós frisamos muito bem a pessoa de Jesus, afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, está em nosso credo doutrinário, não é verdade? Também cremos na atualidade dos dons espirituais, levamos a sério a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, né? Isso e muito mais são assuntos que nós estaremos abordando nesse trimestre da nossa lição bíblica. Meus amados irmãos, e nós queremos dizer a você que a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós queremos começar esse estudo abordando sobre a identidade, aquilo que identifica o Espírito Santo. Quem é que revela o Filho? O Espírito Santo. É ele quem revela o Filho. São João 16 e 14 já nos disse a palavra, né? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nós recebemos aquilo que pedimos ao Pai. Mas quem revela o Filho é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 3 vai nos trazer esta verdade maravilhosa, nos mostrando exatamente que o Espírito Santo, ele tem essa função de nos revelar Jesus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus, de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quem revela o Filho é o Espírito Santo. O que revela o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho? É o relacionamento do Espírito Santo com o Pai, com o Filho, revelando a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Essa
consubstancialidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso revela o relacionamento do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. O credo niceno, ou credo de Niceia, né, aquele credo que foi estabelecido em Constantinopla, declara sobre o Espírito Santo coisas muito importantes. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é Senhor, ele é vivificador, ele procede do Pai, do Espírito Santo, né? Juntamente com o Pai e o Filho, ele é adorado, ele é glorificado. Isso está na palavra de Deus. E vamos mais adiante. O que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao Pai e ao Filho. Algumas religiões colocam o Espírito Santo em terceiro lugar. Não, o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo, na nossa doutrina pentecostal, também ele é Deus. Quais são os 3 elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo? Ora, se ele é uma pessoa, ele tem personalidade. E quais, então, esses elementos que nos fazem entender que o Espírito Santo é uma pessoa? O seu intelecto. Ele penetra todas as coisas. Está escrito 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele tem inteligência, ele chora. Diz lá em Romanos 8, 27, que ele intercede por nós. Ele se emociona, ele tem sensibilidade. Romanos 15, 30. Efésios 4, 30 diz que ele se entristece, ele tem vontade. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Uma das citações bíblicas de maior clareza que comprova que o Espírito Santo é Deus está em Atos capítulo 5. Naquele momento em que Ananias com Safira venderam uma propriedade e retiveram parte da herança quando foram levar o dízimo à presença do apóstolo Pedro, né? Diz a Bíblia que o Espírito Santo atuou naquele momento. E Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Ananias, não mentiste aos homens, mas a Deus. Naquela revelação, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Mas há em toda a Bíblia uma revelação divina com respeito à pessoa do Espírito Santo. A Bíblia mostra que no Antigo Testamento houve uma clara manifestação da pessoa de Deus Pai, ficando um tanto obscura a presença do Filho e do Espírito Santo. Os judeus entendiam Deus como unicamente sendo o Pai. Adotaram o Shema e não viam nele a Trindade. Pois bem, mas no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, temos a clara manifestação do Filho, Jesus, que veio pessoalmente à Terra, em forma corpórea como ser humano, se fazendo em tudo semelhante aos homens. E também no Novo Testamento. E em nossos dias temos uma farta revelação da manifestação da pessoa do Espírito Santo como Deus. Ele foi enviado por Jesus, mora conosco e em nós, nos ajuda em tudo para o sucesso da nossa vida cristã. O Senhor Jesus revelou o Pai, está lá em João 1,18, e o Espírito Santo é quem revela o Filho, assim nos diz a palavra. O Espírito Santo, meus amados irmãos, no início da igreja, era uma coisa muito linda a relação que eles tinham com o Espírito Santo. A primeira geração não teve problemas em reconhecer o Espírito Santo como Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eram acostumados a orar 3 horas por dia, a jejuarem pelo menos 2 dias por semana, a estudar pelo menos 3 dias por hora a palavra de Deus. Eram todos batizados no Espírito Santo. A maioria deles eram usados com dons do Espírito Santo. Todos ganhavam almas. Era uma geração que tinha líderes cheios do Espírito Santo, que marchavam na frente do povo com sinais, com prodígios, com maravilhas. Essa era a relação da igreja primitiva com o Espírito Santo. O tempo passou. Após 100 anos, a igreja
iniciou o declínio espiritual. Você que ler a Bíblia sabe, quando chegamos no Apocalipse, na carta da igreja de Éfeso, ali a igreja já havia perdido o primeiro amor. E um dos sinais de que a igreja perdeu o relacionamento com o Espírito Santo é a perda do amor. Um crente, quando ele tem o Espírito Santo, ele tem amor, porque o Espírito Santo ama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós percebemos que naquele período da igreja, o Espírito Santo deixou de atuar. E aí o povo se corrompeu, as heresias foram introduzidas no meio da igreja, começaram a duvidar da Trindade, a desacreditar na deidade de Jesus, na deidade do Espírito Santo. E aí foi preciso concílios e mais concílios para que depois tivéssemos resgatado a verdadeira imagem, a verdadeira personalidade do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, queridos, é algo que está bem declarado. Ora, diz a Bíblia, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui a palavra do Senhor está indicando o Espírito Santo como o Senhor. Ele é Senhor. O Espírito do Senhor ou o Espírito de Deus são nomes atribuídos ao Espírito Santo. Lendo Isaías 11, 2, você vai ver ali 7 atuações do Espírito Santo. A Bíblia também diz, repousará sobre ele o Espírito Santo. 1 Samuel 16 e 14 diz, retirou-se de Saul o Espírito Santo. Falou por mim o Espírito Santo. Em Juízes 3:25 diz que o Espírito Santo incitava Sansão, usava Sansão. O Espírito de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, 14, diz que veio na congregação o Espírito Santo sobre Jaziel e ele profetizou. Então, em toda a Bíblia, o Espírito Santo está. Em Ezequiel 37, primeiro, na visão de Ezequiel, diz que o Espírito de Deus foi que entrou naquele vale de ossos secos e operou aquele milagre. 1 Coríntios 6 e 11 diz que ele é o Espírito do nosso Deus. Em Atos 8:39 diz que o Espírito arrebatou a Filipe. Então, na igreja primitiva, o Espírito Santo estava atuando. 2 Coríntios 3:18 diz que nós somos transformados de glória em glória pelo mesmo Espírito. E Lucas 4:18, nas palavras do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre a igreja, está sobre cada um de nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Então podemos notar que muitas vezes os nomes Deus e Espírito Santo aparecem na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, porque, meus amados irmãos, é importante estudarmos isso para que não venhamos a ter dúvidas a respeito da pessoa do Espírito Santo. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus, mas também ele disse, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Agora diz que esse Deus é o Espírito Santo que habita no templo. Olha que coisa linda. Paulo diz que nós somos templo e que nesse templo habita o Espírito Santo. Somos templos de Deus e habitação do Espírito Santo. Então é algo glorioso entendermos, compreendermos exatamente a relação da igreja com o Espírito Santo. Jesus prometeu dar aos seus discípulos outro Consolador. Aqui em São João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Interessante que a palavra outro aí quer dizer exatamente outro da mesma espécie, outro semelhante. Jesus estava indo para o Pai, mas ele disse, eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro aqui corresponde ao original grego alhos, que significa outro, mas da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. As pessoas da deidade eternamente são coexistentes em uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador. Se Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele consolava. Quando encontrava uma viúva chorando a perca do seu único filho, ele consolava, dizia: não chores mais. Se Jesus era esse consolador para os carentes, os necessitados, os abatidos, hoje a igreja não está só. Você não está só, meu querido. Aí onde você me ouve, aí onde você assiste essa programação, saiba que o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso Consolador. E Jesus disse: vos darei outro Consolador. Consolador, Jesus chama o Espírito Santo aqui de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paracletos. Paracletos, que significa literalmente, sabe, alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Então Jesus prometeu nos dar outro Consolador, outro Alhos, outro semelhante da mesma natureza para estar ao nosso lado para sempre. Um Consolador, alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar, um Paráclito. É um termo rico de sentido, significando consolador, significando fortalecedor. O Espírito Santo é conselheiro, o Espírito Santo é socorro, o Espírito Santo é advogado, o Espírito Santo é nosso aliado, o Espírito Santo é o nosso amigo. Louvado seja Deus. Então, querido, é esta pessoa do Espírito Santo que nós estamos estudando, uma pessoa que foi enviada por Jesus, colocada no lugar de Jesus aqui neste mundo. Ele foi para o Pai, mas disse: eu enviarei outro Consolador, outro amigo, outro aliado, outro fortalecedor, outro companheiro, outro socorro, outro fortalecedor. Então conte com a ajuda do Espírito Santo, especialmente nesse início de ano, quando temos tantas lutas diante de nós, quando temos tantos obstáculos a serem superados. Glória a Deus, mas você não está só. Glória a Deus, nós não estamos sós. A pessoa do Espírito Santo está conosco. Então, querido, conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O termo grego para outro aqui é aion, significando outro da mesma espécie. Há uma outra palavra no grego, heteros, que significa outro, mas de espécie diferente. Não, o Espírito Santo é outro semelhante a Jesus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é consolador. Então conte com a ajuda desse Deus ao seu lado. Conte com a ajuda deste Consolador. Louvado seja o nome de Jesus. Noutras palavras, o Espírito Santo veio para dar prosseguimento ao que Cristo fez enquanto esteve aqui na terra. Jesus promete enviar outro Consolador. Ele disse: o Espírito Santo, pois, faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles enquanto estava aqui na terra. O Espírito Santo estaria ao lado deles para os ajudar, para prover direção certa para as suas vidas, para consolar em momentos difíceis, para interceder em oração, para permanecer com eles sempre. Glória a Deus. A palavra Paráclito, quando dirigida a Jesus, na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 1, que diz que nós temos um advogado para com o Pai. A palavra ali é ajudador, é intercessor no céu. Enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador, intercessor aqui na terra, nós ainda temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra Paráclito no dicionário Strong em português, olha o que diz para nós. Significa chamado, convocado a estar do lado de alguém. Glória a Deus. Então, espiritualmente, o Espírito Santo foi chamado para estar ao nosso lado, para ajudar. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal, um advogado, uma pessoa que pleiteia a causa de outro como intercessor. Glória a Deus. Meus amados, conte com a ajuda do Espírito Santo. Contemos com a ajuda de Jesus, né? Jesus, em sua exaltação, à mão direita de Deus, suplica a Deus o Pai pelo perdão dos nossos pecados. Mas no sentido mais amplo,
O Espírito Santo aqui na terra também nos ajuda, nos ampara, nos assiste, nos presta socorro. Então levante a cabeça, dê glória a Deus, inicie esse ano confiante, marchando a passos firmes. Glória a Deus, porque não estamos sós. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar nesta batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você pode estar questionando, você que tem dúvidas a respeito da pessoa do Espírito Santo. Pastor, e a personalidade do Espírito Santo? Quais as faculdades que a Bíblia mostra do Espírito Santo que podemos realmente reconhecê-lo como uma pessoa? Olha, o Espírito Santo é uma pessoa porque somente uma pessoa se entristece. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem sentimento. Somente uma pessoa fala, e a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Falou com Filipe, né? Falou com muitos servos de Deus. Somente uma pessoa se alegra, e o Espírito Santo alegra. Alegrou Jesus, diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Somente uma pessoa pode constituir outros líderes para fazer a obra, para fazer o trabalho, e foi o Espírito Santo quem constituiu os diáconos, quem constituiu os primeiros missionários. Foi ele quem falou, ele fala, o Espírito Santo fala a igreja, lá no Apocalipse diz, assim diz o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina. Olha que coisa linda, o Espírito Santo faz lembrar. Aqui em São João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse, olha, aquele Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem é o maior professor da Bíblia? Quem é o maior ensinador das verdades divinas? É o Espírito Santo. E Jesus disse aqui, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Ele está conosco, assim como Jesus esteve com os discípulos. Conte com a pessoa do Espírito Santo. Isso faz uma diferença muito grande entre nós pentecostais. Porque é que a igreja, quando se reúne, canta, se alegra, prega, se emociona, se enche do Espírito, fala em outras línguas, exalta a Deus com louvores, com glorificação, porque nós cremos na atuação visível do Espírito Santo em nossos cultos, em nossas reuniões, na vida de cada crente. Isso caracteriza os crentes pentecostais. A igreja não pode perder essa identidade. A igreja é reconhecida por todo mundo como um povo barulhento, um povo que glorifica a Deus, um povo que fala em outras línguas. Quando a igreja perde essa característica, o mundo já não vê a igreja como uma representante de Deus na terra, já não vê a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. E está na palavra. 1 Coríntios 14 diz que quando eles veem a manifestação do Espírito em nossos cultos, eles dizem verdadeiramente, Deus está no meio desse povo. Que Deus ajude a cada um de nós, que Deus ajude a igreja, que neste novo ano que estamos iniciando, muitas vezes possamos ver a manifestação do Espírito Santo em nossos cultos, que possamos ver Jesus voltar a batizar como outrora ele sempre batizou, que os crentes sintam-se despertados a buscar esta companhia, esta força do Espírito Santo, esta glória do Espírito Santo, essas revelações do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tenha liberdade na igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós estamos vivendo uma época atípica. Os crentes da igreja, tudo de máscara. Irmãos, que coisa tão difícil para se glorificar, para se pregar, para cantar, para exaltar a Deus. Essa máscara parece que é um impedimento para a alegria, para a manifestação dos dons de Deus. Mas nós estamos crendo que esse ano de 2021 o Senhor vai agir na terra. Essas máscaras vão ser arrancadas. Crente vai ser cheio do Espírito Santo, vai glorificar o Senhor, vai louvar ao Senhor, vai falar em línguas estranhas, vai pregar o Evangelho com liberdade, vai cantar com liberdade, vai exaltar o nome de Jesus com liberdade, porque nós
não perdemos ainda a companhia do Espírito Santo. Ele ainda está conosco na terra. Ele ainda é quem detém a ação do anticristo. O anticristo está querendo reinar na terra. O anticristo está querendo tomar conta desta terra, mas ele tem que respeitar. A Bíblia diz: a um que detém até que do meio seja tirado. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja, ele não tomará conta deste mundo. Glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, também vamos pedir força ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Enquanto estivermos na terra, o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. Então, amados, na doutrina bíblica cristã, não existe um Deus de segunda categoria. Um que deve ser adorado e outro não. Somos ordenados a adorar a Deus. Toda a Bíblia recomenda isto. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras. Ora, se o Espírito Santo é Senhor, o Senhor é o Espírito, segundo Coríntios 3,17. Se então o Espírito Santo é Deus, como uma pessoa da Trindade, então ele é digno de toda adoração. Voltemos a adorar a Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo possui a natureza da divindade. Ele compartilha os atributos de Deus. Ele não é nem angélico, nem humano. Mas na sua essência, ele é divino. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Paulo mostra claramente que as três pessoas da Trindade são adoradas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa passagem de primeiro capítulo de Efésios, capítulo 13, versículo 14, nós percebemos a divindade nas três pessoas. Glória a Deus, de maneira distinta, em prol da salvação do homem. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Você que está me acompanhando, diz: olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Entra aí a pessoa de Deus, para louvor da sua glória. Versículo 15 diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, olha aí, o Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Então o apóstolo Paulo sempre deixou claro a ação da Trindade, na pessoa do Pai, que é Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus. Em todas as três funções, os três são dignos do mesmo louvor, de glória e de adoração. Por isso, glorifiquemos ao Deus Espírito Santo, que está entre nós, que contemos com a companhia desse Espírito Santo, que sempre está ao nosso lado para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, para ser o nosso amigo, nosso companheiro, o nosso paráclito. Aleluia! Querido irmão, Deus te ajude, Deus te abençoe. Que neste início de ano você possa ser um aluno frequente, assíduo da Escola Bíblica Dominical, e muito mais o Senhor tem para revelar para todos nós. Deus te ajude, Deus te abençoe. Tenha um ano de 2021 repleto das bênçãos de Deus, e conte sempre com a companhia do Espírito Santo.